que nós acreditamos mesmo naquilo que o pastor Osias falou, nós acreditamos que essa nação vai viver um avivamento ainda nos nossos dias. Você acredita nisso? Amém? Eu acredito muito nisso, queridos. Esse ano, o pastor Domingos, ele fez algumas mudanças lá na PIB, Estava até então à frente dos jovens, Começamos um trabalho lá em Bauru também. Então agora o pastor pediu para que eu fizesse aí uma supervisão, um apoio, um auxílio, nas nossas 25 igrejas filhas, Graças a Deus, nós estamos aí com 25 igrejas aí em 5 países diferentes, E aí nós temos 18 no Brasil, só no Japão são 4. E por isso que eu falo para vocês que eu acredito que nós vamos viver um avivamento aqui no Japão, mas não é daqui a próxima geração, não. É nos nossos dias. Você acredita nisso, sim ou não? Quero compartilhar uma palavra com vocês que tem queimado no meu coração. Eu gosto muito do Tadel, eu gosto muito de falar para líderes, Porque quando nós falamos para líderes, quando nós falamos para pessoas que formam opinião, para pessoas aí que influenciam outras pessoas, nós não conseguimos dimensionar o tamanho do impacto do que vai acontecer a partir da vida dessas pessoas. É por isso que o nosso pastor, o pastor Domingos, ele sempre diz que o Tadel é o principal culto que nós temos na nossa igreja. E quando eu falo nossa igreja, eu estou falando em todas as nossas igrejas. Por quê? Porque é onde os líderes, os cabeças, aqueles que fazem acontecer, Aqueles 20%, 15, 20% que se encarregam de fazer com que a igreja aconteça no seu 100%. Então, eu sou apaixonado por formar líderes, apaixonado por discipular pessoas que querem mais de Jesus, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos que você é a pessoa responsável pelo avivamento que vai acontecer aqui no Japão. Você acredita nisso, sim ou não? Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Não sei até que horas eu posso ir, pastor? Vai, Danilo, se Jesus vai falando, vai. Vamos? Prometo que eu não vou passar da meia-noite, porque eu vou acabar hoje ainda, tá bom? Brincadeira. Mas quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2, a parte A do versículo. É uma oração do profeta e ele diz assim: Senhor, eu ouvi falar da tua fama e eu temo diante dos teus atos, Senhor. Faz de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Queridos, eu gosto muito dessa passagem do profeta Abacuque, porque nós temos que entender o que um profeta fazia no Antigo Testamento. Ele era a voz de Deus para o povo, Ele que comunicava o que Deus queria falar com o povo. Então, ele recebia a palavra, ele recebia a direção de Deus, e ele ia lá e ele comunicava ao povo, Comunicava a nível de instrução, comunicava a nível de exortação, Ele discernia os modos e os tempos, o que o Senhor estava fazendo, e ele ia lá e comunicava com o povo. Mas aqui em Abacuque e em Isaías, são 2 vezes que eu olho que esses homens conseguiram aí entrar numa agonia, num desespero, quando nós falamos de avivamento. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós usamos a palavra de avivamento simplesmente como um jargão, Vai acontecer um avivamento, e aí vai passando os anos e não acontece o avivamento, Então, a principal marca de um avivamento não são curas, não são milagres, a principal marca de um avivamento é a salvação em massa. E é nisso que nós acreditamos. Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos. Nós estivemos aí no acampamento lá nesse final de semana de jovens e adolescentes, e lá nós fizemos um exemplo que eu confesso para você que deixou o meu coração apertado, Fiquei sabendo que aqui no Japão nós temos apenas 0,5% de evangélicos no país todo.
E aí, eu fiz um exemplo lá, nós tínhamos aproximadamente umas 90 pessoas, sem contar aí pastor Hélio, a pastora Lume, eu e o pessoal ali que estava organizando. Então, nós tínhamos aí aproximadamente 100 pessoas com a gente lá, né? Então, o que eu fiz? Não tinha como cortar uma pessoa no meio, né, para fazer esse exemplo. Então, eu peguei uma bem pequenininha para dar esse exemplo e chamei ela na frente. Por quê? Porque nós precisamos entender isso. E aí, nós fizemos a seguinte ilustração, que se Jesus voltasse naquele momento, a cada sala com 100 pessoas, uma ia para o céu, as outras 99 iam para o inferno. E isso é muito sério. E por que eu usei esse texto do profeta Abacuque aqui? Porque nesse texto, preste atenção, ele era o porta-voz de Deus, ele era o homem ali que ia comunicar o que Deus queria para aquele povo. E sabemos que esse tempo do profeta Abacuque era um tempo onde existia muita maldade, um tempo muito difícil, um tempo de vários entraves no que diz respeito, né, ao avanço do reino de Deus, pecados, deturpação. E esse homem, ele com a missão de comunicar com o povo que Deus queria que comunicasse, ele começa a fazer um clamor, que é um clamor de quando uma pessoa realmente quer que aconteça um avivamento, um desespero. Ele começa a falar assim: Senhor, eu conheço as tuas obras, Senhor, eu conheço a tua fama. O que significa a fama? Eu sei os seus grandes feitos, eu sei do seu poder, eu sei o que o Senhor pode fazer, eu sei o que o Senhor pode executar, eu sei o que o Senhor pode criar, eu conheço a tua fama, eu conheço o teu nome, eu conheço as tuas obras. Senhor, faz de novo nos meus dias, faz de novo nos meus dias, faz no meu tempo, faz outra vez no meu tempo, faz outra vez nos meus dias. E um profeta, para fazer isso, ele estava falando assim: Deus, olha, não precisa me usar, não precisa me dar a palavra para eu entregar para o povo, eu só quero que o Senhor faça de novo, porque para continuar do jeito que está não dá, para continuar esse jeito, esse monte de pecado, para continuar o povo vivendo desse jeito, distante do Senhor, eu não preciso comunicar a palavra, vem o Senhor e faz de novo as suas obras. Ele começa a pedir para que o Senhor descesse e fizesse outra vez, fizesse novamente. E aí nós nos encontramos aqui. E eu não acredito em coincidência, eu não acredito que as coisas acontecem por um acaso. Então, se você está aqui, você pode ter certeza absoluta que você não está aqui só porque um dia você diretamente ou a sua família resolveu sair lá do país que você estava para vir para cá trabalhar, porque você ia ter uma renda um pouco melhor e você ia conseguir ter uma vida um pouco melhor. Não, você veio para cá porque existe um propósito para você executar aqui nesse país. O trabalho é simplesmente um complemento da sua história, mas existe algo muito maior, existe algo muito mais importante, existe um propósito que você vai executar aqui no Japão, na cidade de Komaki. Você acredita nisso? Sim ou não? E eu quero que você se identifique. Por quê? Porque quando nós falamos de avivamento, pastor, eu sei o que é o evangelho, está difícil de entrar num país. É a segunda vez que eu estou no Japão, mas eu estou muito próximo do pastor Carlos também, lá do Paraguai, né? Vou contar a história dele lá na conferência do Infinitamente Mais. E no Paraguai também, o evangelho alcançou menos de 1% da população. Então são dois países, e eu não acredito que o Senhor nos permitiu se conhecer do outro lado do mundo, simplesmente só para a gente ficar amigo. Não, vai muito além disso. O Senhor, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então, eu acredito que aqui tem coração desesperado por um avivamento nessa terra, salvação de japoneses, sabe? Nunca aconteceu, é verdade, mas pode acontecer e pode acontecer através da sua vida. Então, eu quero contar uma história para vocês que aconteceu aí dentro
da história do Evangelho pós-reforma protestante que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, através da vida de William José Seymour, né? Nasceu em 1870 lá em Louisiana, e ele ali filho de escravos, né? Negro, filho de escravos, e conforme ele foi crescendo, ele contraiu uma doença, ele perdeu a visão de um olho, né? E depois de um tempo ele pegou uma outra doença, ele ficou manco de uma perna. Então, pensa comigo na dificuldade desse homem. Negro, morando nos Estados Unidos, cego de um olho e manco de uma perna. Eu quero que vocês entendam que nessa época aqui, em 1904, quando ele chegou para fazer a escola bíblica de Charles Fox, ele chegou assim, pense que aqui é uma sala de aula, e quando ele chegou para começar a fazer essa escola bíblica, ele foi convidado a sentar numa cadeira fora da sala de aula, porque negro nessa época não era considerado gente. Negro nessa época não podia votar, porque a opinião dele não era importante, não fazia diferença. E ele se converte, e ele chega para fazer um seminário, ele chega para participar do Evangelho, e as boas-vindas dele é assim: olha, senta ali fora, você pode escutar, você não pode interagir com a sala, porque você é negro. Preste atenção no nível de rejeição desse homem. Preste atenção nos traumas que talvez esse homem podia alegar que tinha, para que o Evangelho não acontecesse através dele. Imagina as histórias que esse homem escutou dos pais que eram escravos. Será que eram histórias boas? Será que o que ele viu foi bom? Será que o que ele passou no começo da infância dele foi privação ou não? O que um pai e uma mãe escravo pode oferecer para um filho? Nada. Porque uma pessoa que era escravizada nessa época, nós estamos falando de escravidão, onde a pessoa ia para o pau de arara, onde a pessoa era açoitada, onde a pessoa ficava sem comer, onde a pessoa ela ficava de castigo quando ela não conseguia produzir o que o senhor dela desejasse que ela cumprisse. Se mulher desse na telha do patrão, ele quisesse usar ela aquela noite como uma escrava sexual, ele fazia. Então, uma pessoa escrava naquela época não tinha estabilidade emocional nenhuma. E ele, filho de negro, cego de um olho e manco de uma perna, ele se converte. E aí eu vou fazer o seminário, eu vou fazer esse seminário na escola de Charles Fox, desse estudo bíblico, porque eu acredito nisso, eu acho que isso aqui vai dar certo para mim. E as boas-vindas dele pega a sua carteira e senta no corredor, porque você não é digno de sentar dentro dessa sala. Podia ir embora. Podia inventar uma desculpa, mas o que esse homem fez? Ele concluiu o curso do lado de fora da sala de aula, só escutando o que o professor falava. Saiu de lá e ele assume uma igreja em uma das metrópoles de Los Angeles. E ele começa a pregar sobre santidade e começa a pregar sobre o reavivamento. Dentro desses ensinamentos, ele é batizado com o Espírito Santo e ele começa a falar em outras línguas e ele começa a ensinar sobre isso no púlpito. Logo, ele é condenado pela denominação. Mais uma vez, ele é convidado a se retirar daquela igreja porque ele não era capaz de ser pastor daquela congregação. Observa a história desse homem. Observa as dificuldades desse homem. Ele podia desistir. Ele podia falar: é muito difícil aqui, não dá. Deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está. Eu não acredito mais nesse evangelho, não vai dar certo. Olha a minha vida. Que vida é essa? Vocês acham que isso é vida de gente? Mas ele sai, quando ele é expulso dessa igreja. E a história conta que quando ele sai, ele não vai para a casa dele. Ele começa a olhar nas ruas, porque ele queria achar um lugar para começar uma igreja. Com um pequeno grupo de pessoas, talvez nem 10. Talvez nem 10.
E ele sai procurando. Agora eu fico imaginando ele procurando um lugar para ele pregar o evangelho. Cego de um olho, manco de uma perna, andando nas ruas de Los Angeles. Imagina só, tentando achar um lugar que ele pudesse começar um trabalho. E aí ele acha uma casa abandonada, um galpão. Nesse galpão se reunia uma antiga igreja metodista ali, afro-americana. A famosa Rua Azusa, All Street, número 312, de madeira, abandonado. E ele começa a se reunir lá com essas pessoas. Poucas pessoas, talvez menos de 10. E eles começam a orar, eles começam a ensinar sobre o Espírito Santo, ele começa a ensinar sobre os dons do Espírito, eles começam a buscar o Espírito Santo, ele começa a pregar sobre um reavivamento para aqueles dias nos Estados Unidos. Sabe, queridos, por meados de 1905, o Espírito Santo veio tão forte sobre aquele lugar, que, preste atenção, Jesus fez com que pessoas saíssem dos 5 continentes para ir até aquele lugar, naquela casinha de madeira velha, quando ele começou, onde ele tinha sido excluído por toda a nação americana, onde ele tinha sido rejeitado, para que as pessoas pudessem enxergar o que o Espírito Santo estava fazendo através dele naquele lugar. Por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque se a gente quiser arrumar argumento e pretexto, seja sincero, a gente arruma ou não arruma? Se a gente quiser arrumar desculpa, a gente arruma ou não arruma? Fala a verdade. Se eu não quiser fazer, eu preciso fazer? Eu não consigo arrumar um bom argumento que seja plausível para não fazer? Eu consigo falar, eu consigo pensar em alguma coisa. E se eu for um pouco inteligente, eu nem penso em uma desculpa esfarrapada. Eu penso em uma desculpa que vai ser plausível, que a pessoa vai entender, que ela realmente vai refletir e vai falar assim: é verdade, realmente, não vai dar. Mas quando nós olhamos para esses homens, como Abacuque, como William Seymour, nós pegamos umas pessoas que não se preocupavam com a reputação deles, não se preocupavam com o que as pessoas iam falar. Eles só queriam uma coisa: que o Espírito Santo de Deus fizesse de novo. Eles só queriam isso, eles não queriam mais nada. Eles só queriam um reavivamento, eles não queriam mais nada. Abacuque, como profeta, ele fala assim: Senhor, eu já conheço a tua fama, olha, faz de novo as tuas obras, faz nos meus dias. Eu não preciso nem profetizar, faz o Senhor. O desejo do meu coração é só que o Senhor faça. Esse desespero no nosso coração por um avivamento precisa ser maior do que as condições que nós vivemos. Precisa ser maior do que as dificuldades que nós vamos enfrentar. Sabe por quê, queridos? Eu fico pensando nesse homem, na humilhação que ele passou, no desprezo que ele passou. Porque a gente contar a história é fácil, mas imagina eu chegar para você e falar assim: viu, você não é bem-vindo aqui. Pega a sua carteira, senta no corredor, você vai fazer a sua faculdade lá fora, porque você não é digno de interagir com as pessoas dessa sala. Imagina esse homem todos os dias chegando, a sala inteira entrando, e ele indo lá no corredor, sentar na carteira dele lá fora. Porque ele acreditava que o Senhor podia reavivar os Estados Unidos. Ele acreditava que Jesus podia reavivar os Estados Unidos. E ele sentou todo o curso dele lá fora, no corredor daquela sala, até ele concluir. E ele conclui. Eu imagino a felicidade dele quando ele conclui. A primeira congregação que ele assume, ele é convidado a se retirar, porque ele não era bom, ele estava pregando heresia em cima daquele púlpito, e ele foi mais uma vez se convidado: por favor, se retira. E ele podia sair e falar: meu, não é possível, já nasci filho de escravo, fiquei cego de um olho, eu manco de uma perna, eu fiz o meu curso inteiro para fora da sala de aula, eu assumo a congregação e mais uma vez eu sou convidado a sair. Vocês acham que a desculpa que ele teria para embasar era forte ou não? Era forte ou não? Era muito forte. Se hoje o pessoal ia falar assim: filho, urgente, você precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, você precisa tomar remédio.
Não é verdade? Porque hoje, por tão pouco, as pessoas ficam depressivas, não é? Por tão menos as pessoas têm que tomar remédio para dormir, porque fica com medo do escuro, fica ansiosa demais, não é verdade? Ele não. Ele saiu mancando, enxergando de um olho só, tentando achar um lugar, um buraco, para que ele pudesse orar e ensinar sobre o Espírito Santo e o reavivamento da obra de Deus. E, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos aqui. Nós somos frutos do que esse homem fez. Sabe por quê? Porque dois irmãos saem de lá, porque eles querem ir para Belém, acreditando que iam lá para Belém, né, nas terras de Jesus, e eles chegam em Belém, só que eles chegam em Belém do Pará, lá no Brasil, e aí eles chegam e descem, e aí eles não chegaram nas terras de Jesus. E aí quando eles chegam lá, adivinha para onde eles vão, pastor? Eles vão para uma igreja batista, vocês acreditam nisso? Só que nessa época, os batistas eram muito quadrados, os batistas também não acreditavam no poder do Espírito Santo. Sabe o que fizeram? Olha, parece que passa, não é? Sabe o que fizeram com esses dois irmãos? Falaram assim, olha, vocês estão pregando heresia aqui na nossa igreja. Por favor, vocês estão convidadíssimos a se retirar daqui. E esses dois irmãos saem. Eles começam um ministério lá no Brasil, chamado Assembleia de Deus. E a história conta que, através desses dois irmãos, o movimento pentecostal no Brasil alcançou 20 milhões de pessoas até 1960. Aí depois os batistas falaram, nossa, rapaz, jogamos o pessoal fora, estava na nossa mão. Preste atenção, queridos. Se Jesus usou um homem com todas essas limitações, com todos esses traumas, mas ele tinha uma característica: ele não parou, ele não perdeu seu desespero por um reavivamento, por nada, por nada, por nada. Ele continuou, e nós olhamos o profeta Abacuque fazendo a mesma coisa. Senhor, reaviva a tua obra, Senhor. Senhor, faz de novo nos meus dias. Senhor, faz outra vez nos meus dias. Senhor, o Senhor pode fazer outra vez. Faz de novo. Eu conheço, eu sei que o Senhor pode. Faz outra vez, Jesus. Queridos, e é esse o meu desespero pelo Japão. Já falei com os adolescentes e com os jovens, não adianta morar no Japão, tem que amar o Japão. Se não amar o Japão, não vai acontecer nada, né? Eu falei, eles principalmente, eu sei que para os mais velhos talvez seja um pouco mais complicado, mas se os mais novos que aprenderam a falar japonês, não pregar japonês, quem é que vai pregar? Quem que vai pregar? Pastor, mas é muito difícil. Um japonês, ele não chama uma pessoa que ele não conhece para dentro da casa dele. Não precisa chamar, meu filho. Você tem casa, chama você e ele para dentro da sua. Chama você e ele para dentro da sua. Ele não fala comigo, fala você com ele. Fala você com ele. Ama. Tenha compaixão, tenha desespero. E nas orações de vocês, comecem a orar pedindo um avivamento, um reavivamento, um avivamento, um reavivamento das obras de Deus nas terras do Japão. Quando eu cheguei aqui na primeira noite, o Senhor me deu uma visão. Na verdade, começou com um sonho, terminou com uma visão. E eu vi algo estranho, eu vi uma mulher mais velha, grávida, e ela ficava possessa, e o neném morria. E depois eu vi uma menina mais nova, ficando grávida de novo, e ela também ficava possessa, e o neném também morria. Aí, quando eu levantei, eu ainda falei para o Oz, eu tive um sonho, acordei, eu continuei vendo, eu vi duas mulheres, como se fosse uma mãe e uma filha, eu não entendi direito, mas elas estavam grávidas, e elas ficavam possessas. E aí eu me levantei, fui lá para a sala, eu fui orar, e queridos, eu comecei a pensar, no outro dia de manhã, comecei a conversar, não tinha entendido direito o que o Senhor queria falar com isso, comecei a conversar com o Hélio, nós lembramos de um filme que tem sobre os jesuítas aqui no Japão, um filme chama Silence, tem no Netflix, e eu comecei a entender que nas duas vezes que o Japão era para ter vivido um avivamento, morreu no ninho, morreu no útero,
morreu sendo gerado. As pessoas que iam trazer o evangelho para cá foram exterminadas, foram torturadas. Se vocês quiserem depois assistir esse filme, vocês vão conseguir entender um pouquinho do que eu estou falando. E obviamente que existem alguns reflexos disso hoje. Mas, queridos, preste atenção. O que aconteceu daqui para trás, a gente não pode mudar. E eu também não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, não. Eu só estou aqui para falar para vocês assim, olha, nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer acontecer diferente. O avivamento não vai mais morrer no útero, o avivamento não vai mais morrer quando ele está sendo concebido, porque nós não vamos deixar. Não importa a opressão que tiver, não importa o peso que tiver, não importa o entrave que tiver. Não importa, porque aqui o Senhor está gerando um desespero nos nossos corações pela salvação do Japão. Eu acredito que o Japão possa ter 30%, 40%, 50% de pessoas alcançadas para Jesus. Sabe, não é impossível, queridos. Não é impossível. Tem um amigo chileno. Ele recebeu um chamado de Deus e ele só prega em países perseguidos, em países fechados para o evangelho. E uma dessas vezes, no ano passado, em que ele estava pregando, ele foi preso com um amigo dele, ele conseguiu fugir, ele estava no Irã, ele fugiu, conseguiu fugir pelo deserto da Turquia, sem passaporte, sem dinheiro, sem água. Como que não morreu? Deus não deixou morrer, não era a hora dele ainda. E agora ele está fazendo um projeto, eu falei na igreja do pastor Hélio, domingo de manhã. Ele me mandou um áudio e falou, mano, Deus está me incomodando para que a gente gere pessoas para que consigam fazer a mesma coisa, para que Deus desperte esse mesmo tipo de pessoas, com esse mesmo tipo de chamada. Então agora em agosto eu vou fazer uma cruzada para 12 pessoas, com 12 pessoas, do Brasil e de outros lugares. O jovem tem que ter mais que 21 anos e tem que falar pelo menos um inglês intermediário. Mas eu estou indo no Paquistão agora, que é um país mais tranquilo. Eles não matam. No máximo que eles fazem é prender e bater um pouco. Mas eles não matam. Por isso que eu estou abrindo para esses 12 vir comigo para aprender. Porque eu estou dando entrada no meu visto novamente para a Coreia do Norte. Eu quero entrar na Coreia do Norte. Ele falou, só que se eu entrar, pode ser que eu entre uma vez só e não saia mais de lá. Casou há 1 ano e meio atrás. E ele fala assim, cara, ele foi pregar em Marília, no Brasil, em alguns amigos nossos. Ele falou assim, cara, aí para vocês é tão fácil pregar o evangelho, cara. Ninguém ameaça cortar sua língua, ninguém ameaça arrancar os seus dentes, ninguém ameaça costurar sua boca, ninguém ameaça te afogar, ninguém ameaça te queimar vivo, ninguém ameaça te enterrar vivo. Ele fala, sabe, eu vou me despedir da minha esposa. E eu falo assim, amor, se a gente não se vê mais, a gente se vê lá. Sabe, queridos, é nesse nível de amor pelo evangelho que eu estou falando. Obviamente que aqui no Japão não é assim. Ninguém vai arrancar a sua língua hoje. Já fizeram isso lá atrás com os jesuítas. Mas hoje não é mais assim. Pastor, não pode pregar na rua. Não prega na rua, prega na calçada. Chama a pessoa, fala com ela ali. Ah, não vai entrar na casa dele, chama para a sua. Tenha compaixão. E o que ele falou que me marcou muito, eu estava desistindo de evangelizar uma pessoa lá no Brasil já. Estava já quase 1 ano evangelizando e nada. E ele falou assim, sabe, quando eu chego em um lugar, eu fico 4 meses só observando como é que é a movimentação daquele lugar. E eu fico orando, jejuando, até eu encontrar uma pessoa. Quando eu encontro essa pessoa, eu vou evangelizar ela. Quando eu começo a evangelizar ela, eu não tenho a opção dessa pessoa não se converter. Porque se essa pessoa não se converte, é ela que vai me denunciar para os radicais, para eles virem me matar. E às vezes a gente desiste por tão pouco, não é verdade? A gente desiste por uma cara fechada.
A gente desiste porque a pessoa às vezes te responde áspero. A gente desiste porque as pessoas fingem que não estão te escutando. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. O nosso papel é pregar e plantar a semente. Quem vai fazer essa semente crescer não sou eu, não é você. Paulo plantou, Apolo regou, mas só Cristo tem o poder de fazer crescer. Por isso que o profeta falou assim: Senhor, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua fama. Senhor, faz outra vez, faz nos meus dias, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva nos meus dias. É por isso que o William Seymour, ele estava sendo ali humilhado, enxutado, e ele estava lá. Vai acontecer um reavivamento nos Estados Unidos. Vai acontecer um reavivamento nos Estados Unidos. Some daqui, senta no corredor. Vai acontecer um reavivamento nos Estados Unidos. Vai acontecer, sai dessa igreja. Você não tem capacidade de pastorear aqui. Você fala heresia e ele sai mancando, sem enxergar de um olho. Vai acontecer um reavivamento nos Estados Unidos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, 112 anos depois, os Estados Unidos têm que olhar para trás e assumir que o maior avivamento que aconteceu naquele país veio através desse negro manco e cego, desprezado por eles. O maior avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, um dos maiores avivamentos da história do Evangelho, veio através desse homem que as pessoas não tratavam como gente. É por isso que eu olho para você e falo assim: o Senhor pode fazer acontecer através da sua vida. Ele pode fazer acontecer através da sua vida. Eu acredito que o Espírito Santo está agindo de uma forma diferente nos 5 continentes. Existia uma profecia que depois que Billy Graham morresse, a unção que Deus tinha confiado para ele não viria mais sobre um único homem, mas ela viria sobre uma geração, a nossa geração. E agora, um ano depois que ele morreu, lá em Orlando, num estádio de futebol, pessoas dos 5 continentes se reuniram para o Descende, onde eles ficaram o dia inteiro em jejum, em oração e buscando a presença de Deus, para que o Espírito Santo reavive a sua obra nos 5 continentes do nosso mundo. O Japão faz parte dos 5 continentes. Vocês são a nova geração. Vocês são a nova geração. Existe uma graça, existe uma unção, existe um poder que vai vir sobre as nossas vidas, mas só sobre aqueles que não forem inventar desculpas, que não forem inventar argumentos, que não forem inventar pretextos, mas que aconteça o que acontecer, vamos ser unânimes em uma coisa: Senhor, aviva a tua obra no Japão. Nós conhecemos o teu poder, Jesus. Nós conhecemos a tua fama, Senhor. Nós sabemos o que o Senhor pode fazer. Faz outra vez no nosso país. Faz outra vez no Japão. Vocês aqui de Komoki, faz outra vez aqui na cidade de Komoki. Eu quero saber se aqui nós temos homens e mulheres que querem ser avivalistas do Japão. Eu quero orar por vocês. Vem aqui para frente, por favor.